quando você cria um sistema como o Bitcoin, que é um sistema capaz de processar transações numa esfera global, de modo interoperável, sem intermediários, você traz uma possibilidade real de criar esse comércio eletrônico de caráter transnacional. Ah, Fernando, mas o Bitcoin tem isso de problema. Ah, Fernando, o Bitcoin varia muito. Ah, Fernando, mas as transações são muito lentas. Calma, né? Calma. As soluções não aparecem do nada, né? Você tem todo um conjunto de pesquisadores discutindo soluções, e o que está sendo buscado não é uma solução mágica que vai resolver todos os problemas do dia para a noite. Não. É algo que venha, nós falamos, né, alguns gostam falam do princípio de otimização, né, de Pareto, que sejam capazes de melhorar um pouco a situação. Então, quando eu já tenho um sistema como o Bitcoin, que mostra ser possível processar transações em escala global, sem intermediários, o que o sujeito que está pesquisando lá no Fórum Econômico Mundial fala? Opa, peraí, esse cara mostrou aqui que o que eu estou pensando não é tão impossível. E de fato, quando o Bitcoin ele surge e consegue mostrar na prática que ele criou um meio de pagamento não emitido por nenhum Estado, isso já é uma outra discussão que é interessante também, mas vamos com calma. Mas ele mostra que você consegue criar uma rede global para processamento e validação de transações que hoje só são feitas por sistemas que não têm interoperabilidade, o mais conhecido é o SWIFT. Isso vai chamar atenção, certo? E, obviamente, que não tem como impedir isso, né? Por quê? Porque é a tecnologia, você não vai matar a tecnologia. Os estados não vão chegar e vão falar assim, vamos proibir o Bitcoin. Porque não faz sentido. Porque ele traz uma solução tecnológica para resolver um problema que todo mundo quer resolver. Todo mundo quem? Os grandes grupos econômicos. E aqui entra uma grande questão também que o Habermas fala. Não só o Habermas, mas uma série de outros sociólogos. Nós estamos em um processo de transformação onde o poder do Estado está sendo passado para grandes grupos econômicos. Hoje nós temos uma questão que para muitos pode ser uma aberração, mas nós temos um sujeito chamado Elon Musk medindo força com a corte, né, de um país. O que nós temos aqui? Nós temos uma disputa clara entre o poder econômico e o Estado. Isso não acontecia há 10 anos atrás. Há 20 anos atrás, ninguém seria louco de, por exemplo, colocar no Twitter lá um rolo de papel higiênico escrito com o nome de um ministro do STF. Não importa se fosse americano, etc. Um sujeito que tem bilhões não faria isso. Viesse correr o risco de perder aqui um mercado grande, né, como o Brasil, não faria isso em hipótese alguma. Por que ele faz isso? Porque nós estamos nesse processo de transição. O poder está passando. O Estado ele sempre foi, de certa forma, controlado pelo poder econômico. Porém, agora isso começa a vir com mais força. Tá? E, continuando aqui, quando você tem a rede Ethereum, né, vamos pular um pouco aqui, né, aí a rede Ethereum ela amplia as capacidades do Bitcoin, né, amplia, não no sentido de ser melhor, mas ela traz novas possibilidades. E ela começa a funcionar também, ela traz a possibilidade de que as empresas comecem a criar os seus próprios smart contracts, porque no Bitcoin tudo é definido, porque tudo é criado para o Bitcoin. Mas a ideia de smart contracts era muito mais ampla. No Bitcoin hoje, você já começa a ter na rede possibilidades de programar transações com um pouco... Você sempre teve, dada essa linguagem de smart contracts, com um pouco mais de complexidade. Mas o Ethereum fez uma opção de deixar o negócio um pouco mais amplo, o que traz benefícios por um lado e traz riscos por outro. Mas o fato é que a Ethereum, ela de fato deu um passo importante, porque hoje nós já temos uma rede global, interoperável, com smart contracts sendo responsáveis por uma série de operações de caráter financeiro, a exemplo da Uniswap. Uniswap que chegou a movimentar um volume de 2 trilhões de dólares. 2 trilhões de dólares, não é bilhões de dólares. É 2 trilhões de dólares hoje sendo movimentados por programas de computador chamados de smart contracts. Se tem pessoas que estão movimentando, jogando o seu dinheiro ali, né, grosso modo, para smart contracts, nesse volume é porque eles sabem que isso é uma tecnologia de fato, né, que tem credibilidade. Senão, você não vai jogar o teu dinheiro no lixo. Não é um sistema qualquer. Então nós temos aí hoje a rede Ethereum crescendo muito e com esse caráter. Então, veja que a rede Ethereum ela traz duas questões fundamentais para resolver esses problemas que nós estávamos falando de segurança jurídica.
Primeiro, ela possibilita que você crie smart contracts. Qualquer pessoa possa criar smart contracts. E a partir do smart contract, ela possibilita que você crie um ativo digital chamado de token, que você pode utilizar para representar qualquer coisa. E aí nós temos o fenômeno aí da tokenização de tudo. Então nós chegamos aqui na tokenização. Veja aqui, o que nós estamos falando até agora? Nós estamos falando de uma nova forma de se processar transações, de se estabelecer contratos. Uma forma diferente da usual, no sentido de que essa nova forma acontece em uma outra rede. E nós vemos um processo hoje de migração de tipos de rede, como o SWIFT, quando você pega lá os bancos todos trabalhando na internet, tudo acontece na internet, mas em um tipo de rede que segue determinados princípios. Nós vemos esses bancos querendo desenvolver produtos em uma outra rede, que é totalmente diferente. Está na internet, é uma rede de computadores, mas a forma como essa rede é constituída, como essa rede processa transações é diferente. Se você for estudar a rede Ethereum ou Bitcoin, você vai ver que são computadores espalhados por todas as partes do mundo, de modo que eu não consigo definir onde de fato está territorialmente essa rede. Eu consigo, quando eu crio um site, coloco esse site em algum servidor, eu consigo especificar a territorialidade. A AWS, não importa se estou usando a AWS, o que for, eu consigo. Em algum lugar existem servidores centralizados. Quando o Itaú processa transações financeiras, em algum lugar existe algum território. Quando eu falo de rede Ethereum, não. Quando eu falo de rede Ethereum, eu tenho computadores espalhados por todo o mundo. Por que isso? Justamente porque eu quero criar uma rede global de caráter transnacional. Eu não quero ficar submetido a um Estado. Se tudo ficasse concentrado num território, é só o Estado chegar lá e desligar o negócio. Por que o Estado não desliga o Bitcoin? Porque ele já foi criado justamente para ser um meio alternativo ao Estado. E a mesma coisa que acontece com o Bitcoin. E esse meio alternativo ao Estado, ele é um meio que não é fomentado diretamente pelo Estado, mas é um desejo dos grandes grupos econômicos que, de certa forma, governam o Estado. Esses grandes grupos econômicos, eles estão hoje ali no Fórum Econômico Mundial. E essas discussões sobre tokenização, sobre finanças descentralizadas, já acontecem no âmbito do Fórum Econômico Mundial há muito tempo. Então não se engane achando que o Bitcoin é algo criado, né, por pessoas querendo